Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos, estamos aqui para mais um encontro, mais uma live, mais uma aula, coisa maravilhosa. E hoje nós vamos falar de um tema, vou até pegar a caneta aqui e girar que pareço mais intelectual. Inclusive vou até fazer melhor, eu vou pegar o óculos e a caneta, porque isso me torna mais intelectual. Hoje vamos falar de um tema que assusta muita gente, na verdade um tema... Tirei de novo porque um tema que pega muita gente de surpresa, certo? Pega muita gente de supetão, ou como diria erroneamente minha falecida avó, pega muita gente de chupetão, que é convenção linear e convenção exponencial. Muita gente, até das exatas, tá? Muita gente das exatas, quando pega o edital e lê convenção linear e convenção exponencial, tem um sentimento que só poderia ser expresso corretamente com palavrões, então eu vou omitir a palavra feia dele, mas vou expressar que você entender. O cara olha e fala, que é essa? Por que isso? Certo? Convenção linear exponencial, que é essa? É o sentimento até da galera de exatas. E esse sentimento, ele é extremamente sensato, ele faz completo sentido, ele é plausível. Por quê? Porque convenção linear e convenção exponencial é mais um tema para prova do que para matemática financeira. Como assim, Pedrão? O que acontece? Como funciona a matemática financeira no mundo? Tá? Então, eu vou resolver um problema no mundo, vou calcular uma taxa de juros, vou calcular um financiamento utilizando a matemática financeira. Além da matemática financeira, eu tenho uma série de ferramentas, como, por exemplo, várias tabelas de suporte que existem na matemática financeira, que constam em livros, então eu posso olhar vários valores tabelados, que eu posso checar em livros e utilizar, e principalmente um advento maravilhoso que veio da computação, que é a calculadora. Na vida real, quando eu quero calcular uma situação de matemática financeira, eu tenho a ferramenta da calculadora para me ajudar. Só que vocês, na hora da prova, não só não têm a ferramenta da calculadora, como tem um tempo limitado para fazer uma porrada de questões. Então, assim, aquela questão de matemática financeira, ela é mais uma do bolo, em que você tem que fazer num ritmo de umba, na loucura. E isso gera alguns problemas. Por quê? A matemática que a gente tem, a matemática básica, que é cobrada no concurso, ainda que dentro do edital de financeira e estatística, a matemática básica que é cobrada no concurso, ela não prevê o cálculo de expoentes quebrados. Como assim? Te explico. Quanto que é 2 elevado à primeira? Pedrão, 2. Show. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? Pedrão, fácil. 4. Beleza. Já sabe 2 elevado a 1, já sabe 2 elevado a 2, aí vem a pergunta. E quanto que é 2 elevado a meio? Plum. Travou. Concorda? 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1,5? Concorda que eu só sei que está entre 2 e 4, porque 2 à primeira dá 2, 2 ao quadrado dá 4, e 2 elevado a 1,5 está aqui no meio. Agora, não está bem no meio, não sei quem é. Não posso falar que é 3, muito pelo contrário, 2 elevado a 1 coisa nunca vai dar 3. Então, assim, o grande problema é que na matemática financeira nós temos muitos expoentes. Na matemática financeira é comum nós não termos períodos exatos. Por exemplo, eu deixei um capital aplicado por 2 meses e meio. E este meio, ele conta. Ué, Pedrão, peraí. Para mim não conta. Cuidado. No banco, quando a gente tem um juros, um investimento, eles determinam uma data de aniversário para isso, em que só vira o valor nessa data de aniversário. Mas, em várias situações financeiras, sim, períodos quebrados são contados. Por exemplo, eu posso ter uma taxa anual, só que eu tiro o valor depois de 3 meses. Foi 1/4 de taxa, concorda? Muitas vezes, no juros simples, a saída para esse caso é converter para uma taxa equivalente. Então, quando eu estou trabalhando com juros simples, e eu tenho um período quebrado, por exemplo,
a taxa é anual e se passaram 3 meses. Não tem problema. Eu consigo usar uma taxa equivalente. Pego 12, divido por 4, já que 3 meses é 1/4 do ano, e eu tenho o valor da nossa taxa. Só que no juros composto não funciona muito assim. E aí, convenção linear e convenção exponencial, elas chegam como ferramentas, agora presta atenção, como ferramentas para o cálculo de juros composto em taxas quebradas. Repito, ela chega como uma ferramenta para o cálculo de juros composto em situações que eu tenho taxas quebradas. Tá claro? E essa convenção linear ou exponencial, ela vai ser utilizada justamente para este período quebrado especificamente. Eu sei que neste momento está tudo muito nebuloso, você está perdido, Pedro, eu não sei do que você está falando. Calma, que eu já vou explicar e vocês vão entender. Só que para isso, vamos ter que ir para a luzinha. Então vem comigo aqui na tela. E bom, vamos lá. Começando a nossa historinha aqui. Convenção. Melhor ainda, vou colocar o título de juros composto e vocês já vão entender. Tá legal? Juros composto. Porque a convenção linear e a exponencial, ela existe para juros composto. Tá legal? E antes eu quero fazer um disclaimer aqui fazendo o seguinte. Então, como funciona o montante em juros composto e como funciona o montante em juros simples? Só para a gente lembrar. No juros composto, a gente sabe que o montante é o capital que multiplica 1 mais I elevado a n. Ou seja, para a gente fazer um cálculo de montante quando eu tenho uma situação de juros composto, o n, o nosso número de taxas, lembra que o n é o número de taxas e ele se relaciona com o período. Esse n, ele entra como um expoente, certo? Um expoente do nosso 1 mais i. Agora, no juros simples, quando eu tenho uma situação de juros simples, o montante é calculado como assim. Vou deixar aqui pequenininho como uma observação. Então, no juros composto, o montante ele vai ser o capital que multiplica 1 mais i elevado. Por que saiu do elevado? Porque eu sou uma besta. Calma que eu fiz muita besteira, tá? Eu fiz muita besteira. Eu não fiz exatamente o que eu queria. E ficou aquela presepada. Agora está melhor, Então, talvez até pequeno para vocês. Então, o montante é o capital que multiplica 1 mais i elevado a n. O n entra como expoente. E no juros simples, o montante é o capital que multiplica 1 mais i vezes n. Então, por exemplo, quando eu tenho uma situação em que eu tenho um capital de R$100, uma taxa de 10% e um período de 12 meses, taxa mensal, só jogar os valorizinhos aqui e a gente já calcula isso e vai tudo lindo. Só que nós temos um problema muito grande, que é o seguinte. Vou imaginar uma situação em que eu tenho um capital. De R$100, até aí tá beleza. Tenho uma taxa de juros de 10% ao mês, até aí tá beleza. E esse AIM não é de manhã, tá? É ao mês. E tenho um período de 2,5 meses. É aqui que mora o problema. É essa situação que mora o problema. Aqui da zica. Por quê? Vamos lá, vamos construir essa situação nos nossos dois modelos de juros. Então, só vou tomar a liberdade de trocar a ordem deles. Assim, acho que agora tá legal. E vamos entender o que vai acontecer aqui agora. Então, primeiro, como que vai rolar essa situação quando eu trabalho com juros simples? Cara, com juros simples, 2 palitos.
com juros simples 2 palitos. Eu tenho que o nosso capital é de R$100. Eu tenho que o 1 é o próprio 1, nele você não mexe. Eu tenho que a taxa é de 10% ou 0,1 e eu tenho que o N é de 2,5. Essa é a situação que a gente tem. Todo mundo comigo? Para calcular isso, vai ficar. O montante ele é igual a 100 que multiplica 0,1 vezes 2,5 vai dar 0,25. Com mais 1 vai ficar 1,25. Beleza? Deixar entre parênteses, não preciso matematicamente, mas deixar entre parênteses só para vocês visualizarem legal. E aí fez a continha, 125, o nosso montante, resposta final, juros simples é top. Agora vamos construir a mesma situação no regime de juros composto. E aí, trabalhando com juros composto, eu vou ter que o nosso montante é o capital, 100, que multiplica vezes 1 mais i, 0,1. Aqui está tranquilo, só que elevado a 2,5. E aqui mora o problema, porque só para chegar na mesma etapa da linha de cima, eu fico que o montante é igual a 100 vezes, entre parênteses, 1,1 elevado a 2,5. E é aqui que a convenção em si, ela começa a se fazer sentido e brilhar. Por quê? Porque este cálculo aqui, dentro da matemática que nós temos, dentro da matemática básica que nós temos, este cálculo aqui, ele não é possível. De novo, dentro da matemática básica que nós temos na prova, tá? Dentro da matemática como um todo, que é muito mais amplo do que vocês têm na prova, é lógico, isso pode ser calculado. Mas com as ferramentas que você tem na hora da prova, você não conseguiria calcular isso. E a resposta é um verdadeiro what the fuck? Eu não sei. Beleza? E é para este momento que aparecem as duas convenções. A convenção de Genebra, tô ligado? A convenção linear e a convenção exponencial, que são duas formas de resolver este nosso problema. Só deixar aqui um pouquinho maior, porque eu queria aquilo compactozinho, mas aqui já dá para ser um pouquinho mais amplo. Maravilhoso, tá? Coisa linda de se ver. Até aqui, alguma dúvida sobre a ideia, sala? Todo mundo entendeu o problema, o momento que a gente vai usar as convenções é quando tiver períodos quebrados em juros compostos. Acabou. Agora, de onde vem convenção linear e convenção exponencial? Quando você monta o gráfico de uma situação a juros simples, onde aqui eu tenho o tempo e aqui eu tenho o montante, certo? Quando você monta o gráfico de uma situação em juros simples, você encontra a seguinte situação. Isto aqui seria o gráfico de uma aplicação em juros simples. Já quando você faz uma aplicação utilizando juros composto, você chega nesta situação aqui. Eu vou dar uma inclinadinha, que vai fazer ele ficar voltando entre si. Ignorem isso, é só uma representação, tá legal? Ignora que ele está voltando e fazendo a curva. É só para eu ter ferramentas aqui, ele continua subindo cada vez mais, mas nunca volta para ele mesmo. Mas só para vocês terem ideia, este formato que eu tenho, que é o famoso formato exponencial, ele seria a representação dos juros composto. E este ponto de encontro aqui, ele é até conhecido, tá? Esse ponto de encontro é é uma taxa. Então, para uma taxa, juros simples e composto dá na mesma. Para taxas menores que 1, o juros simples ele é até superior. Mas a partir da primeira taxa incidida, o juros composto supera o simples e daí em diante
é um regaço, tá ligado? É um regaço. Por isso mesmo, quando você deixa de pagar uma fatura do cartão de crédito, passou um mês, aumentou um pouquinho, passou 2, aumentou um pouquinho, passou 3, você foi à falência, juros compostos zoando barraco. Beleza? E aí você deve ter percebido que o juros simples, ele tem um formato de linha, um formato linear. E os juros compostos tem um formato curvo, um formato de exponencial. Então, sempre que a gente fala de algo linear na matemática financeira, sempre que você fala de algo linear na matemática financeira, você está se referindo a juros simples. Cuidado para não entender errado o que eu acabei de escrever nessa lousa. Eu não estou dizendo que a convenção linear é aplicada em juros simples. É aplicada para juros simples. Olha o título da lousa, juros composto. Tudo que eu estou falando agora vale para juros composto. Por quê? Porque no juros simples, a situação do período quebrado é facilmente resolvida. Mas nos juros compostos eu tenho um problema e aí nasce a convenção linear e a convenção exponencial. E sempre que você ouvir falar de exponencial na matemática financeira, quer dizer que a gente está se referindo ao juros composto. Beleza? E o que significa isso aqui? Vou te explicar e agora vai ser bem simples, a gente vai chegar no auge da questão. Na convenção exponencial, e aqui até um conselho, anotem o que eu vou falar, legal? Na convenção exponencial, eu considero que todo o investimento é juros composto. Eu vou calcular todo o nosso investimento me baseando no juros composto. Então, pela convenção exponencial, a questão acima seria resolvida através dessa conta efetivamente. Acabou. Convenção exponencial é o que normalmente a gente teria na vida. Você calcula se é juros composto, você calcula usando juros composto. E ponto. E ponto. Beleza? Tranquilo até aqui? Ai, Pedrão, mas você disse que a matemática que a gente tem não consegue calcular isso. E não consegue. E justamente por isso, em situações como essa, o examinador vai ser obrigado a, na questão, te dar estes valores. Ele vai ter que contar para você quanto que vale aquele número elevado ao expoente quebrado. Mas a gente já chega na questão. Agora, na convenção linear, o que vai acontecer? Presta muita atenção que agora é a diferença. Na convenção linear, eu vou considerar somente a parte inteira do período como sendo juros composto. Eu explico. Eu tenho 2,5. Qual que é a parte inteira dessa brincadeira? 2. Foram 2 taxas e meia. Então, nessas 2 taxas inteiras, eu mantenho no formato de juros composto. Vou até voltar uma etapa aqui e colocar 1 mais 0,1, que é como a fórmula é utilizada em si. Até voltei uma etapa para vocês. Vou até manter aqui também do mesmo jeito. 1 mais 0,1. Só para vocês visualizarem a fórmula inicial, né? Porque aqui eu já tinha feito a transição. Então, estou olhando para cá, ó. Beleza? E uma coisa importante, todo mundo sabe, eu tenho toque. Então, olha, quase alinhado, hein? Quase perfeito, quase. Agora sim. Então, voltando. Na convenção linear, eu vou considerar como juros composto só a parte inteira do meu período, aquela que sim, a minha matemática me permite calcular. Já a parte quebrada, que seria o 0,5, aí essa eu vou transformar em juros simples. Então, só esse pedacinho quebrado, eu vou imaginar que ele é juros simples. E aí, como juros simples, a brincadeira tinha sido essa, então eu vou multiplicar aqui 1 mais 0,1, o 1 mais i, beleza? Só que no juros simples, ao invés de eu elevar depois pelo período, eu multiplico aqui. Então, vezes 0,5. Acabou.
essa é a ideia da convenção linear. Eu considero como juros composto a parte inteira do período, aquela que a gente consegue calcular, e eu considero a parte quebrada como se fosse um investimento a juros simples. Pô, Pedrão, mas você distorce o valor assim. Com certeza, mas isso não é uma preocupação sua, já que se o examinador pedir para você calcular a convenção linear, você calcula e segue o baile. Tá legal? Então, este é o resuminho do nosso tema de hoje. Lembra que eu sempre tento nas nossas lives construir uma lousa de resuminho de tudo que a gente vai falar. Então, meu conselho é que neste momento vocês deem um print nessa tela, porque aqui resume toda a ideia das convenções, mais lógico. Para a gente entender isso de verdade, vamos ter que resolver questão. E eu já vou resolver algumas questões, só um tempinho para vocês terminarem aqui de dar um print, vou dar mais um minutinho e beber uma água, e a gente já arrebenta. Segundos que ainda não printou, porque às vezes o cara tem que procurar a ferramenta de captura do Windows, sei lá, dar um jeito, fazer umas manobras loucas. E bora lá? Bom, entendido isso, vamos para as nossas questões. Vocês vão perceber que eu vou ter algumas questões da ESAF, na verdade 2 da ESAF e uma nossa. Por quê? Porque a ESAF era campeã em cobrar essas convenções, legal? Ela que começou essa jogada. Então essa questão fala assim: um capital é aplicado a juros composto a taxa de 20% ao período durante 4 períodos e meio. Obtenha os juros como porcentagem do capital aplicado, considerando a convenção linear para o cálculo do montante. Considere ainda estes valores. Então, vamos lá. Ele pediu para eu considerar a convenção linear, ele vai ter que te falar, tá? Se não falar nada, é composto em tudo. Então ele vai ter que te falar. E aí, quais são os dados que eu tenho? Eu sei. Eu não sei o capital, mas não tem problema, porque ele quer saber o montante como porcentagem do capital. Então eu posso ter o C na resposta, certo? E o que eu sei é que a taxa, o nosso I, é de 20%. Ao período, é muito comum trabalhar com essa taxa de ao período, porque ele se encaixa em qualquer período, ele não quer se preocupar se é mês, ano e tal. Então, 20% ao período, e ele conta pra gente que o N, que é o número de taxas, que também se vincula aos períodos, é de 4 períodos e meio, ou seja, 4,5 períodos. E bom, vamos calcular. Ele mandou fazer convenção linear. Então, eu sei que o montante, não nesta cor, é igual ao capital que multiplica 1 mais I. A princípio, vou só escrever como seria 0,2, a nossa taxa, elevado a N. 4,5. Então, a princípio, se não tivesse a história da convenção linear, este seria o cálculo a ser feito. Acabou. Se não tivesse a história da convenção linear, este seria o nosso cálculo. Esta seria a convenção exponencial. E, inclusive, a resposta estaria aqui já. 1,2 elevado a 4,5. É isso aqui. Eu já saberia o valor. Só que ele mandou fazer convenção linear. Isso aqui seria convenção. Vou colocar só exponencial, vai. Certo? Essa seria a convenção exponencial. Só que ele pediu para construir na convenção linear. E o que a convenção linear ela faz? A linear, ela vai calcular como juros composto somente a parte inteira da jogada. Então, eu vou considerar como juros compostos só os 4 períodos inteiros. E aí, vezes a
parte quebrada eu vou considerar como juros simples. E aí, no caso do juros simples, é o 1 mais I vezes N. Só que o N que entra aqui é só o quebradinho, 0,5. Tá claro isso lá? Crises? Chegou aqui agora, virou questão de cálculo. Vai ficar aqui 1 mais 0,2 é 1,2. Aqui 0,2 vezes 0,5 vai dar 0,1. Com mais 1 vai dar 1,1. Beleza? O 1,2 elevado à quarta potência seria 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Tecnicamente dá para calcular, mas é feio. Só que o examinador foi um pai para a gente e deu este valor já. Então, o montante é o capital que multiplica 1,2 à quarta é 2,0736 vezes 1,1. Como está um monte de número feio, vou colocar entre parênteses só para visualmente a gente conseguir separar eles melhor. Tá certo? E agora o cálculo final, essa conta vai ser zoadinha, mas a gente vai direto ao ponto aqui. O nosso montante vai ser igual o capital que multiplica 2,0736 vezes 1,1, o que não é tão difícil porque é esse número, joga uma casa para o lado e faz esse número somado nele mesmo. Então na prática vai dar 2,28096, é isso? É isso mesmo, 2,28096. Tá lá o nosso valor, tudo calculado. Agora, eu não sei o capital, se eu soubesse o valor do capital, beleza. Era só jogar aqui e descobrir em si. Mas ele não quer saber, porque ele falou, obtenha os juros como porcentagem do capital. Cuidado agora. Eu tô vendo, presta atenção, tá? Eu tô vendo que o nosso capital, o nosso montante é igual ao capital vezes 2,28096. Como ele está pedindo em porcentagem, isso seria 228,096% do capital. Todo mundo concorda? Então, o nosso montante ele é 228,96% do capital. Pedrão, mas não tem alternativa para isso. É que a pergunta não foi isso. Ele não perguntou para a gente qual o valor do montante, certo? Este aqui é o montante. Ele perguntou o valor do juros. Descalculamos errado? É lógico que não. O montante é o capital mais os juros. Então, se eu tenho montante para descobrir juros, é só tirar o capital. Então, eu tenho 228% vezes o capital. Aí eu tiro o capital, ou seja, eu tiro 100% do capital. Vai sobrar os outros 128,96. Então, os juros é 128,096% do nosso capital, o que nos leva à alternativa C de Carcamano, a resposta. Belezinha? Só fica atento quando ele pedir juros, você faz o montante e subtrai o capital. Então, vou subtrair C, que é subtrair 100% de C, fica 128%. Beleza? Isso é a convenção linear. Pedrão, e se essa questão fosse uma questão de convenção exponencial? Aí, justamente por isso que eu coloquei essa segunda versão que eu coloquei. É coisa nossa, porque fui eu que criei, já que ela é basicamente exatamente a mesma questão que a anterior, eu só troquei a danada da convenção, porque eu coloquei para fazer em convenção exponencial. E aqui, no caso, seria bem mais fácil, porque na convenção exponencial eu considero tudo como sendo juros composto. Realmente, se eu tivesse que calcular, seria impossível,
Só que eu não tenho que calcular, porque o examinador já é obrigado a me dar os valores em si. Então aqui vai ficar que o montante é igual a capital, que multiplica 1,2, já juntei, elevado a 4,5. 1,2 elevado a 4,5. E aí é só bater o olho na tabelinha, nos dados que eu tenho aqui, que você vai ver que 1,2 elevado a 4,5 é 2,271515 vezes C. Este valor, ele é a mesma coisa que 227,1616. É 0,15, botei 16 porque, meu Deus, eu olhei agora 15, escrevi 16, minha nossa cenoura. Agora sim, 0,1515, e eu vou trabalhar só com duas casas, porque tô beleza, do capital. Tá lá. O nosso montante, ele é 227,15% do capital. Só que a questão não pediu o montante, ela pediu os juros. Então, deste valor, eu tiro 100% do capital, vai sobrar 127,15% de C, o que aqui nesta versão nossa nos levaria à alternativa B. Tranquilidade? Crises? Dúvidas? Pedrão, eu tenho uma dúvida. Você fez tudo por juros composto e fez com juros simples na jogada. O com juros simples deu maior do que o juros composto? O juros composto não é sempre maior que o simples? Não. Acabei de falar para vocês que até um período, o juros composto ele é menor que o simples. E aí o que acontece? Na convenção exponencial e na linear, a parte de períodos inteiros sempre é juros composto. Então, isso aqui é juros composto e o 4 é juros composto. O que difere é na parte quebrada. Na convenção exponencial, a parte quebrada também é juros composto. Na convenção linear, a parte quebrada é simples. E este período quebrado é justamente onde o simples é maior. Por isso que a convenção linear, ela normalmente dá valores maiores que a exponencial. Tá claro? Mas isso não que neste momento... Não, o que acontece é, como eu calculei parte no composto e parte no simples, a parte simples foi justamente aquela que ele se sobressai. Por isso isso. Estranho. Tranquilidade? Estão comigo? Então eu sei que neste momento vocês estão loucos para brincar com isso. Então agora, a nossa próxima e última questão, eu vou deixar para vocês fazerem. Vocês. Tem para vocês, vou dar 2 minutinhos só. Quem precisar de mais tempo depois, pausa o vídeo e faz. Vou dar 2 minutinhos e na sequência já mato. Vai, galera! Trinta segundos.
Bora lá, vamos detonar? Pedrão, você foi sacana, Pedrão. Pedrão, você foi sacana. Porque no outro, os períodos estavam bonitinhos. Agora não. Ele fala, a taxa é semestral e o prazo são 15 meses. Estou perdido. Calma, calma, homem, calma. Ou mulher também. Mas é que as mulheres são mais ligeiras. Vamos concordar que as mulheres são mais ligeiras que a gente. A gente está perdendo feio nessa. Mas vamos lá. Ó, a taxa é semestral. Semestres são 6 meses. O tempo que se passou são de 15 meses. E como que eu faço a relação? Bem fácil. Faz a divisão. Eu tenho 15 meses dividido... Vai ficar em verde mesmo. Dividido por 6. O que vai dar 15 para 6? Vai dar 2. Delicinha. 2 vezes 6 dá 12. Vem para cá subtraindo, sobra 3. Eu coloco a vírgula. Vem o 0 bônus. Pedrão, não sou bom com divisão. Coloca no YouTube, Prof. Pedro Campos Divisão. Tem vídeo meu lá. Assista. Isso aqui tá muito estranho. Não gostei, vou mudar. Vou mudar já, vou trazer para cá. Achei que ficou mais simpático assim. E esse aqui ficou melhor. E aí, acabou. 6 para 30 é 5. Então, galera, 2 períodos e meio. Acabou. Não tem nem o que pensar. O nosso N, ele é igual a 2,5. Ponto. Tranquilidade? Vou até deixar essa continha no canto para ninguém esquecer. Tá até fazendo dedinho, né? 12, faltam 3 meses, que é metade de um semestre, enfim. O N é 2,5. E a taxa, que é outra coisa que importa, ela é de 10%. Mas vamos lá, ele pediu para a gente calcular, obtém os juros com porcentagem igualzinho ao anterior, mas vou pela fórmula do montante. Então, o montante ele vai ser igual. O capital que multiplica 1 mais a taxa, 1 mais 0,1, é juros composto, elevado a N. Então, em teoria, para juros composto, seria elevado a 2,5. Só que este elevado a 2,5 para a gente é um problema que não precisa ser resolvido, já que ele pediu a convenção linear, ou seja, ele está me avisando, ó, este quebradinho, esse 0,5, este meio período, você considera como se fosse juros simples e está tudo certo. Então, a parte do composto vai ser só elevado a 2 períodos, e aí eu vou fazer essa mesma taxa, só que agora no regime de juros simples, ou seja, multiplicando pelo período 0,5. Simples assim, Pedrão? Simples assim. E agora é calcular, então vamos junto. Vai ficar aqui 1,1 ao quadrado, aqui 0,1 vezes 0,5 vai dar 0,05, que vai ser 1,05 o nosso valor. Fazendo 1,1 ao quadrado vai dar 1,21. E a minha conta final é simplesmente fazer 1,21 de uma das taxas vezes 1,05 da outra, que vai dar 1,2705 do capital. Então, o nosso montante ele é 1,2705 o capital, ou 127,05% do capital. Só que este é o montante. O montante é 127% do capital. Só que ele não quer o montante, ele quer só os juros. Então eu tiro esse capital, vai sobrar só os 27%. Então os juros vai ser igual a 27,05% do capital, o que nos leva para a resposta
alternativa E de epifania ou epífora, que é aquela sensação não é os olhos lacrimejando, como os meus estão neste momento por causa da luz na minha cara. Tranquilidade? Estão comigo? Crises? Então tá lá. Esta foi nossa aula sobre convenção linear exponencial. Esqueci de falar no começo da live porque eu sou vacilão, mas estou sem acesso ao chat, então eu não consigo ver a interação de vocês e responder aqui na live as perguntas. Por isso que qualquer dúvida, manda lá no meu canal do Instagram, pode mandar à vontade sobre essa live, sobre o que for. A gente vai conversando por lá e resolvendo todos os nossos problemas. Então, senhoras e senhores, espero do fundo do coração tenham gostado e entendido da aula de hoje. Para mim é sempre um prazer imenso. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau. Valeu!